Conheça neste filme algumas das principais razões para atualizar o seu software para a versão 2011 do software PHC. Tutoriais Vantagem PHC. Já desde a versão 2010 que existe uma opção em diversos ecrãs da aplicação que nos permite selecionar essa opção para viajar para os conteúdos existentes no site Vantagem PHC. Em diversos locais vamos encontrar este botão que nos transporta para conteúdos elucidativos acerca de determinada área da aplicação. Bastará para isso selecionar a opção e através do seu browser de internet navegará para o site Vantagem, onde bastará fazer a sua autenticação e acedemos a uma página que reúne os filmes relacionados com aquele assunto. Bastante para isso clicar em cima do conteúdo desejado e automaticamente navegará para o respectivo conteúdo. De forma a facilitar toda a aprendizagem através dos diferentes filmes e dos diferentes artigos existentes no Vantagem PHC, criamos os tutoriais do Vantagem PHC. Bastará aceder através desta opção na página principal do Vantagem PHC e vamos encontrar uma série de tutoriais preparados de forma a explicar e organizar os conteúdos existentes relacionados com cada um dos temas. Vamos aceder, por exemplo, ao módulo de PHC Support e temos não só explicações acerca do módulo PHC Support, como links diretos organizados de forma a facilitar a aprendizagem de determinado módulo. Poderá navegar não só para diferentes filmes, como também para diferentes artigos relacionados com o tema em questão. Nova configuração de documentos. Para verificarmos o novo método de funcionamento da configuração dos documentos, vamos aceder à configuração dos dossiês internos, que é idêntico nos documentos de faturação. Neste caso, vamos aceder à configuração das encomendas de cliente, clicando o botão direito do rato em cima do nome do respectivo dossiê. Como podemos verificar, toda a estrutura encontra-se agora organizada em formato de tree, permitindo ao utilizador efetuar diversos tipos de procura. Se desejarmos visualizar todas as opções do separador de integração, por exemplo, basta clicar o botão esquerdo do rato no sinal mais à esquerda do respectivo nome. Ou então, alternativamente, fazer duplo clique em cima do separador pretendido. Desta forma, podemos visualizar o conteúdo de um separador em particular. Outra possibilidade é a utilização da procura. Esta opção permite efetuar a procura de um determinado texto dentro dos diversos separadores. Vamos ver um exemplo. Clicando no local para efetuar a procura, vou escrever, por exemplo, a palavra stop. Como podemos observar, são mostradas apenas as configurações que contêm essa palavra, facilitando e agilizando o processo de procura de uma determinada configuração. De notar que ao clicar em cima de uma das configurações, e tal como sucede nos parâmetros, fica visível a sua variável no fundo do ecrã, ou seja, temos realmente o mesmo funcionamento que a aplicação já possui atualmente nos parâmetros gerais. Por fim, podemos utilizar os botões à direita, o mais e o menos, para fechar todos os nós de configuração ou abrir todos os nós de configuração, permitindo assim ao utilizador visualizar todas as opções que estão contidas dentro da configuração, neste caso, de encomendas de clientes. Monitor de gestão previsional de tesouraria.
O monitor de gestão previsional de tesouraria está disponível nas análises do PHC. Quando se acede a este monitor, é necessário efetuar diversas definições iniciais para se poder visualizar os dados. Desta forma, poder-se-á definir diversos tipos de informação. Em primeiro lugar, qual a conta sobre a qual vamos efetuar a nossa análise. Alternativamente, poderá-se escolher nenhuma das contas desta lista para desta maneira poder ver todos os locais de tesouraria que estejam envolvidos. No nosso exemplo, vamos indicar então uma conta sobre a qual vamos efetuar a gestão dos movimentos previsionais de tesouraria, que é o BNT. De seguida, deve-se definir a data sobre a qual se pretende efetuar a leitura dos dados, ou seja, qual a data para o saldo e a partir da qual são disponibilizados os movimentos e os respectivos valores. O utilizador poderá alterar a data diretamente ou então utilizar os botões junto à data para movimentar essa data para a frente ou para trás, uma semana ou um mês, respectivamente. Além da data, podemos ainda definir também a quantidade de dias que pretendemos visualizar na grelha. Desta forma, podemos então ver que a grelha é atualizada e que se conseguem observar os diversos dados agrupados por classificação de tesouraria, permitindo também visualizar os respectivos totais por cada grupo, bastante para isso utilizar a opção Observar os totais nos respectivos grupos. Como podemos observar, neste exemplo, temos vários movimentos em várias datas. Vamos então observar algumas outras funcionalidades neste ecrã. A opção Incluir previsões antigas, por exemplo. Esta opção permite incluir no valor do saldo inicial todas as previsões de tesouraria que sejam anteriores à data atual. Por outro lado, a opção Atualizar as previsões para hoje permite de uma só assentada mudar a data das várias previsões anteriores ao dia atual para a data atual. Ou seja, neste caso, por exemplo, todas as previsões anteriores a 4 de abril do banco BNT iriam ficar com a data de 4 de abril. Dessa forma, essas previsões passariam a estar disponíveis no monitor em vez de fazerem parte do saldo inicial. A opção Recalcular após pressionar o botão de refrescar permite evitar que a aplicação esteja a recalcular os dados quando se altera um determinado pressuposto neste monitor, como por exemplo a data ou o banco. Desta forma, pode fazer diversas alterações e refrescar a informação apenas no fim, clicando no botão para refrescar. Esta opção é particularmente vantajosa em bases de dados com muitos movimentos, permitindo evitar que o utilizador espere que a informação seja disponibilizada quando pretende alterar vários pressupostos. Vamos então a um caso prático. Como podemos constatar, existe um pagamento no dia 7 de maio que faz com que o saldo deste banco vá ficar negativo. Sendo assim, é necessário tomar uma decisão para garantir a liquidez no banco. Vamos então selecionar o respectivo movimento e clicar o botão direito do rato em cima do mesmo. Desta forma, podemos aceder a um pequeno menu onde podemos, por exemplo, consultar o respectivo movimento, mas também alterar a data deste movimento. Neste caso, vamos adiar este pagamento definindo uma data em que haja saldo suficiente para o mesmo. Ou seja, neste caso, vamos alterar para o dia 9 de maio e vamos confirmar então esta alteração clicando em OK. Imediatamente o monitor é recalculado e podemos constatar que este valor de 8.616 euros mais o saldo que já tínhamos é o suficiente para manter este banco com um saldo positivo.
Neste caso, o que fizemos foi adiar um pagamento, definindo então uma data que permitisse assegurar a liquidez do banco. Por fim, podemos ainda exportar os dados deste monitor, por exemplo, para Excel. Monitor de lançamento de horas extras e faltas de funcionários. Temos agora, a partir da versão 2011, um monitor para o lançamento de horas extra e faltas de funcionários. Vou aceder a Análises, Painel Global de Análises e, na zona das análises relativamente ao pessoal, temos agora o monitor de lançamento de horas extra e faltas de funcionários. Ao aceder a esta opção, poderemos indicar qual o funcionário a quem vamos fazer o lançamento das horas extra ou faltas. Poderemos escolher o intervalo que pretendemos visualizar. Neste caso, vou escolher apenas o mês de maio e, se repararmos, temos já aqui uma série de cores que nos dão informações acerca deste funcionário. Poderemos visualizar a vermelho as faltas deste funcionário, onde poderemos, ao selecionar em cada uma delas, visualizar automaticamente o registro posicionado no respectivo tipo de ocorrência. Neste caso, tratam-se de duas faltas. Temos também a indicação, através de diferentes cores, de uma hora extra e também de um desconto lançado para este funcionário. Poderemos visualizar também, numa cor diferente, férias para este funcionário e, neste caso, vou fazer o lançamento de uma nova remuneração variável. Para isso, bastará selecionar qual o período que eu pretendo para o lançamento. Neste caso, vou lançar para o mesmo dia. Bastará fazer introduzir. É-nos indicado qual o intervalo de datas que pretendemos confirmar. Vou dizer que é este o intervalo que pretendo e poderei agora escolher entre horas extras, faltas ou movimentos variáveis o que é que eu pretendo lançar. Vou então indicar que se trata, neste caso, de uma remuneração variável, ajuda de custo no estrangeiro, com o valor de 500 euros. Bastará agora gravar esta informação e temos o registro lançado. Poderemos agora voltar ao monitor e já vemos com a respectiva indicação do lançamento da remuneração variável. SDD, Sistema de Débitos Diretos. Vamos aceder à ficha de um cliente, onde, para determinado cliente, nos dados financeiros, tem agora a possibilidade de indicar também, a nível das condições de pagamento, que existe uma determinada condição de pagamento em que a cobrança é via sistema de débitos diretos. Tendo definido essa condição de pagamento para ser utilizada nos documentos de faturação, poderei, então, ao digitar o NIB do respectivo cliente e gravar a sua ficha, gerar um novo número de autorização de débito. Automaticamente a aplicação cria o número de autorização. De qualquer forma, caso não utilizasse esta forma automática, poderia sempre aceder a esta opção para gerar o número de autorização de débito. Poderemos agora aceder às opções diversas e fazer o envio de autorizações de débito ao banco, em que vai ser gerado um fecheiro EAN para todos os clientes que tenham faturas em que o meio de pagamento seja o débito direto. Após enviar esse fecheiro EAN para o banco, poderemos, novamente ao receber o fecheiro, fazer a recepção das autorizações do débito, ou seja, os fecheiros RAD. Poderemos assim importar o respectivo fecheiro e automaticamente, nos clientes em que seja dada essa autorização, automaticamente o campo da autorização é atualizado. Para fazer as regularizações, bastará acedermos à gestão, outras opções de clientes, cobranças via sistema de débito direto. Ao aceder a esta opção, poderemos introduzir um novo registro e selecionar não só um filtro de conta corrente, como também selecionar todos os movimentos que se encontram por regularizar. Poderemos selecionar quais os movimentos a incluir, indicar qual a descrição da cobrança, os respectivos códigos de classificação e banco e gravar a respectiva cobrança. De seguida, bastará gerar o fecheiro para um PS2, enviar para o banco
e em seguida importar ou fazer a validação manual da cobrança. Novidades no PHC Manufactor. Vamos imaginar que necessitamos acrescentar mais informação ao nosso IDU. Necessitamos de acrescentar campos relacionados com a encomenda. Encomenda que deu origem à nossa ordem de fabrico. Assim, só temos que acrescentar, através do menu Opções, uma nova área ao nosso IDU. Então, vou acrescentar uma nova área relacionada com as encomendas. E assim, vai ser disponibilizada uma nova linha relacionada com a minha área de encomendas. E a partir deste momento, vamos ter campos disponíveis com a encomenda. Por exemplo, se eu procurar por N, posso arrastar o número da encomenda associada à minha ordem de fabrico e posso arrastar também o nome do cliente associado à minha ordem de fabrico. Vamos então formatar os nossos campos. E agora que o nosso IDU está totalmente formatado, vamos ver qual o resultado final. E assim podemos verificar que já temos mais informação, ou seja, já tenho mais uma área relacionada com o meu IDU. Ou seja, eu consigo saber qual foi o número da encomenda e qual foi o nome do cliente da minha encomenda que deu origem à minha ordem de fabrico. Títulos e integração online de títulos. Os ecrãs do módulo de letras passaram a ter uma nova denominação. Foi alterada a palavra de letras para títulos. Esta alteração de denominação deve-se ao facto do módulo de letras passar a incluir diversos tipos de títulos, por exemplo, cheques. Passou a existir igualmente uma nova tabela, a nível de letras, chamada configuração de títulos. Possuindo o módulo de letras e o módulo de gestão, poderemos configurar vários títulos de dívidas, tais como letras ou cheques. Em cada um deles poder também facilmente indicar os vários tipos de operações a efetuar em cada uma dessas séries, dando aqui sem dúvida uma maior versatilidade a nível de utilização destas configurações de títulos de dívidas. Se possuirmos o módulo de gestão, apenas poderemos configurar títulos associados a cheques. Possuindo o módulo de letras, poderemos configurar tanto títulos de letras como de cheques. A nível do módulo de letras propriamente dito, e para além desta alteração a nível da denominação de letras para títulos, bastou também a existir a funcionalidade, a possibilidade de se proceder a uma integração automática, tanto a nível de regularizações de títulos de dívidas a receber como a pagar, como a nível dos próprios títulos de movimentos de dívidas a receber e a pagar. Para tal, teremos de proceder à configuração de alguns novos parâmetros existentes a nível do nó de títulos de dívidas, onde poderemos dar a indicação se pretendemos ou não que a regularização de títulos de dívidas a pagar ou a receber sejam integrados na contabilidade assim que são gravadas, tal como igualmente a possibilidade de indicar quais os diários e os documentos contabilísticos a utilizar nessa integração, bem como a possibilidade de indicar se os títulos de dívida a pagar e a receber são integrados na contabilidade assim que são gravados. Tudo isto se irá traduzir no seguinte: vamos efetuar a emissão de uma nova regularização de título de dívida a receber, introduzir um novo registro para o nosso cliente Albertino Maciel, mudar a respectiva data de vencimento e vamos escolher o movimento concorrente a regularizar ou inclusive a possibilidade da introdução de um determinado tipo de dívida a receber. Vamos escolher aqui uma fatura, pode ser esta fatura que aqui está. Vamos introduzir. Após a introdução da nossa fatura, vamos gravar esta regularização. Foi emitido o título de dívida com o número 17 e a regularização número 7 foi integrada. Esta integração, como foi integrado automaticamente, a partir deste momento já poderemos, a partir dos documentos contabilísticos, visualizar a respectiva emissão da regularização da fatura número 25 através da emissão do título de dívida a receber.
Vamos voltar à nossa grande emissão de regularizações de títulos de dívidas a regularizar. Vamos ter um duplo clique sobre o número do título inicial que foi emitido, para ficarmos posicionados no respectivo título de dívida a receber. Temos a possibilidade aqui então de efetuar todo o tipo de operação de acordo com a situação atual do título de dívida a receber e também de acordo com as várias configurações que foram efetuadas a nível de que operações poderão ser realizadas nesta série de títulos de dívida que estamos a utilizar. Neste caso vamos efetuar, por exemplo, o desconto do título de dívida a receber. Vamos dar a indicação a nível de valores de imposto de selo, despesas, juros a movimentar. Vamos fazer OK. E poderíamos agora efetuar a emissão, e deveríamos efetuar a emissão do documento com o valor de despesas mais os respectivos juros. Não o vou fazer. E o movimento do desconto do título de dívida a receber número 17 foi integrado. Ou seja, na contabilidade, novamente, e de acordo com as configurações a nível de contas, etc, previamente estabelecidas, foi movimentado as respectivas contas e foram efetuadas a integração desses movimentos desta forma automática para a contabilidade. Novidades no PHC-POS. No módulo PHC-POS é agora possível, no ecrã de estoques e serviços, no separador POS, definir se o artigo é de venda a peso. Esta opção, quando ativa, passa a permitir fazer a leitura do peso registado numa balança de checkout para documentos de faturação, documentos do PHC-POS, documentos de compras a fornecedores e dossiês internos. Para configurar a aplicação para usar esta nova funcionalidade, é necessário, no terminal de vendas do PHC-POS, aceder ao separador Configuração da porta-série e proceder à respectiva configuração da balança, definindo os valores do número de porta, da velocidade, da paridade, data bits e stop bit. Estes valores deverão ser fornecidos pelo fornecedor da balança. Os valores por defeito são para o protocolo TISA, que é o mais usado em balanças de checkout. Depois de efetuadas todas as configurações, ao introduzir num dos documentos anteriormente referidos o artigo de venda a peso, o preço indicado é passado para a balança e o peso é retornado da balança para o campo quantidade do documento. Password nas opções de zona do TouchPOS. No ecrã de opções de zona do Touch, no separador Opções avançadas, passou a existir uma nova opção designada por Pede Password de acesso à zona, como também o campo Password de acesso, onde poderemos definir qual a respectiva password. Estes campos, ao estarem preenchidos, fazem com que a aplicação peça a password ao utilizador quando este tenta aceder à opção da zona configurada para pedir password. Neste caso, vamos definir a mesma para a introdução de descontos em determinado documento. Se a password fornecida pelo utilizador ou operador for a correta, a opção do POS é executada. Caso contrário, não será executada. Vamos imaginar, por exemplo, se apenas o responsável da loja é que tem autorização para conceder descontos. Temos assim definido na opção do TouchPOS que para introduzir descontos é necessário pedir a password e a respectiva password. Vamos assim entrar em modo de faturação com determinado utilizador e o operador, ao dar a entrada de determinado artigo e tentar aceder à opção de descontos, vai ser sempre pedida uma password de acesso que apenas poderá ser desbloqueada caso o utilizador tenha conhecimento da mesma. A password poderá ser definida em qualquer das opções de zonas do TouchPOS. Pedir preços no TouchPOS. Passou a ser possível configurar um artigo de modo a que, ao introduzir esse mesmo artigo no TouchPOS
e adicionar a referência, seja pedido o preço, à semelhança do que já acontece com o pedir quantidade. Assim, no ecrã de gestão de estoques e serviços, passou a existir no separador POS a opção Pede preço no Touch POS, da mesma forma que já existia o Pede a quantidade no Touch POS. Desta forma, ao faturar, permite-nos, por exemplo, para determinado artigo que não tenha sido criado a referência, poderemos ter assim uma referência genérica para poder dar saída desses artigos. Tenho aqui nos cordofones criada a referência diversos, que tem configurado que pede preços no Touch POS, e assim, ao utilizar esta referência, vai-me ser pedido qual o valor a aplicar para este artigo. Bastará indicar e rapidamente poderei faturar artigos que tenham configurados que pede preços no Touch POS. Personalização dos botões do POS. Passou a ser possível definir no ecrã de estoques e serviços, para artigos que estejam disponíveis no POS, a cor de fundo dos botões, bem como a cor dos textos dos botões. Desta forma, poderemos definir no ecrã do POS diferentes cores em todos os botões, tanto de artigos como das respectivas famílias dos artigos. Poderemos definir também, para além da cor do fundo do botão, a cor do texto relativamente à informação de estoque e a cor de texto da descrição do artigo. É também possível modificar o tipo e o tamanho da letra do botão, selecionando a fonte desejada, assim como escolher qual a cor respectiva para cada uma das opções. Temos assim a possibilidade de, acedendo ao ecrã do POS, para além da utilização dos diferentes ícones, poderemos também passar a partir de agora a definir quais as cores para os botões e para o respectivo texto. Segundo display. Tendo o módulo de POS ativo, ao configurar painéis de informação, poderemos agora associar um objeto HTML que permita a reprodução de conteúdos através da navegação para um URL fornecido pelo utilizador. Seja este um URL de um endereço web ou uma diretoria local. Poderemos assim associar uma análise avançada em HTML no nosso painel de informação e poderemos definir nas suas propriedades qual o URL para o painel externo, quer seja um link de internet ou um caminho local. Através desta nova funcionalidade, poderemos assim executar, através de um painel exterior à aplicação, um segundo display que corra, por exemplo, uma página de internet, conforme o exemplo que estamos a visualizar. Poderemos também assim criar vários tipos de displays, onde poderemos parametrizar para esse display links para URL de internet, para correr filmes com as variáveis que desejarmos num painel de informação e depois pôr a correr num segundo monitor esse mesmo painel de informação que poderá estar, por exemplo, a correr determinado filme com as várias variáveis e textos que desejarmos, para depois, no próprio POS, ao faturar, tudo o que colocarmos no POS irá ser automaticamente atualizado no segundo display. Optimização nos mapas de gestão. Vamos aceder aos mapas de gestão. Para isso, vamos aceder a Análises, Painel Global de Análises, e na zona da Contabilidade temos então os mapas de gestão. Neste caso, desta base de dados, não tem qualquer mapa de gestão dentro da base de dados. Se acedermos também aos mapas de gestão em suporte informático, também aqui encontra-se completamente vazio. Se acedermos a tabelas, contabilidade, desenhar mapas de gestão, temos a opção onde podemos importar mapas de gestão através de um ficheiro zip disponibilizado pela PHC
Com os mapas de gestão atualizados, poderemos a partir daqui não só importar todos os mapas de gestão, como também os mapas de gestão em suporte informático. Se repararmos, poderemos selecionar quais os mapas de gestão a importar e é-nos também dada a indicação se determinado mapa de gestão já existe na base de dados ou não, permitindo assim que possam ser importados mapas de gestão sem esmagar mapas de gestão já existentes. Poderei então assim selecionar todas as opções, gravar e rapidamente, em poucos segundos, são importados os mapas de gestão. Se acedermos agora, já poderemos visualizar os vários mapas de gestão que importamos, assim como acedendo também à análises, painel global de análises. E novamente na contabilidade aos mapas de gestão em suporte informático, também aqui já dispomos do mapa de gestão em suporte informático devidamente importado. A nova versão 2011 contém mais algumas dezenas de novidades que serão úteis a todos os utilizadores do software PHC. Faça já o seu upgrade. Até breve.